passar um pouco do que aconteceu no Vila Ares enquanto eu fui a diretora e o Renatinho era meu aluno. Isso Tá? mesmo. Carmo, mas eu gostaria de saber, antes de você falar do Vila Ares, como você chegou a Mongaguá pela primeira vez? Como que você pisou aqui nesse pedacinho de chão? Vou contar uma coisa que eu acho que você não sabe também. Diz o ditado aqui de Mongaguá que quem bebe a água de Mongaguá volta. Isso aí é, sem sombra de dúvida, uma verdade verdadeira, redundância, mas tudo bem. Eu pisei em Mongaguá quando eu tinha 16 anos. Nós passávamos férias num sítio que era onde funcionava ali o polícia do município, ali no Vera Cruz. Sim, a Guapeú ali, perto do Vera Cruz. Isso. Sim. E nós passávamos e não tinha nada, só tinha casa de bananinha no centro de Mongaguá. E nós vínhamos, o sítio era do pai de uma coleguinha minha de escola normal. E nós vínhamos de lá até a cidade comprar bananinha e eu dirigia charrete com uma égua chamada Chiquita. E ninguém conseguia, só eu conseguia. Não sei por que ela se rendeu a mim. E nós vínhamos, e aí o tempo passou. E um dia eu já era professora, um dia eu já era não diretora, concursada, né, esperando ser chamada. Fui chamada, escolhi uma escola de São Vicente. Eu não sei para onde eu olho, Renato, eu estou perdida. Você olha pra mim. Ah, pra Pronto, você? Então tá bom. Quer olhar pra alguém bonito? Para você. Pronto, aí, Só ó. pode Pronto. ser. Mas aí chegou a hora da minha escolha e eu optei por uma escola em São Vicente chamada Deputado Antônio Coelho. Só que nessas alturas... Isso a senhora era concursada para o para cargo de diretora. Sim, porque Mas já tinha sido professora primária. Meio de paixão, uma delícia. Eu ingressei em Santos, no Suetônio Bittencourt Júnior, dei aula lá por muitos anos, aprendi muito, porque eu era muito calor, eu tinha muito de conhecimento de papel, mas eu não tinha da prática. Então, eu muito da esperta, sempre eu aconselho para os mais novos, se acheguem aos mais idosos, porque eles já tropeçaram tanto que eles já acertaram o caminho. Sim. Não é? Então, o que eu fiz, quando eu ingressei, que eu não sabia nada, eu tratei de me encostar e aprender humildemente com a Miriam, com a Maria Helena Roxo, era professora de 4ª série, de 5ª série. Então, eu aprendi muito. Então, eu dava aula somente no período da tarde. Eu ia de manhã. Eu corria tudo que era sala. Ia correndo. Sim? Eu não tenho muita prática disso. Né? Então tá. E eu corria todas as classes e fui aprendendo. Não cheguei ao topo delas, porque era quase que impossível. Com a capacidade que elas tinham, eu era praticamente tinha 20 e poucos anos, era jovem demais. De professora primária, houve um caso interessante. Como o Suetônio Bittencourt, ele precisou... eu não sei se vocês já escutaram falar, é uma escola redonda que tem no bairro do Macuco, em Santos. Ela é redonda. Que antigamente era chamado Maracanãzinho. Parecia um campo de futebol. E ele precisou passar por uma reforma, né? Então, nós nos abrigamos, quer dizer, nós professores, administração e tudo mais, no Colégio dos Andradas, que era ali pertinho, recém-inaugurado, e tinha 3 andares. Então, nós ficamos lá. Lá eu conheci mais gente. E, nessas alturas do campeonato, eu terminei o curso de pedagogia. E, justamente, a moça que estava na direção precisava de uma assistente, e ela me chamou. Digamos que aí começou a minha carreira administrativa. Ou seja, de professora, você passou a ser... Passei assistente de direção. Assistente de direção. Passou um bocado de tempo, ela era substituta. Então, o que aconteceu? Um dia, o dono da cadeira voltou. Professor Jorge Monteiro Júnior. Tenho o maior orgulho de falar o nome dessa pessoa, que é uma pessoa maravilhosa, inteligentíssimo,
E Jorge é diretor de uma das escolas técnicas do estado. Aristóteles Ferreira. Maravilhoso, com o qual eu aprendi muito, mas muito. A minha entrada na carreira administrativa de vez. O Jorge chegou no Andradas, primeira coisa que eu fiz, entrei na sala dele, licença, professor, eu vim aqui entregar o meu cargo, porque era cargo em comissão, é de ética, que quando se tem um cargo em comissão e o dono da cadeira chega, não foi ele que te escolheu. Você entrega o cargo e deixa a pessoa à vontade. E ele não aceitou. Ele disse, absolutamente, eu não quero o seu cargo porque eu quero você aqui. E aí comecei a trabalhar com ele e aprendi mais. Ele era diretor. Mas isso, você era assistente dele, no caso? Assistente dele. Isso. Não era diretora, não tinha cargo ainda. Eu era concursada. Fiquei uns bons anos. Um dia o Jorge Monteiro me mandou fazer um serviço, não sei aonde. E quando eu voltei, me disseram, o Jorge Monteiro não está mais aqui. Como não está mais aqui? Ele tinha sido chamado para ser delegado de ensino de Santos. Não, perdão, errei. Delegado de ensino, não. Diretor da Divisão Regional de Ensino do Litoral. Isso mesmo. Tempo passou, Jorge me chamou. Maria do Carmo, ele me falava assim mesmo. Se ele estivesse assistindo, ele ia dar risada, porque eu vou imitar direitinho. Maria do Carmo Pereira de Andrade. Eu me sentia tão grande, Renato, que você não faz ideia do jeito. Ele era baixinho também, mas era mais alto que eu. E ele me chamou na regional e, de plano, já me mandou o convite, já me fez o convite. Olha, Carmo, eu quero que... Maria do Carmo Pereira de Andrade. Ele não me chamava de Carmo, nunca me chamou, eu acho. E você, pelo jeito, gosta muito do nome Maria? Detesto. Você está me brincando porque você sabe disso. Aí o Jorge Monteiro me convidou para trabalhar na diretoria de ensino. E eu fiquei bastante tempo lá. Numa desses meses que eu passei lá, Jorge me mandou fazer um serviço no litoral norte. Eu dou até risada, porque vai escutando essa história que... Jorge me mandou fazer um serviço lá no litoral norte e eu fui com o Luiz, que era advogado da regional também. E nós fomos. E era Ou seja, o cargo que a senhora tinha naquela época era assistente do diretor regional de do ensino, grupo, do litoral. Pelo por litoral tudo. norte e litoral sul. Exatamente. E ele me mandou ir lá. Quem pode manda, quem não pode obedece, né? É isso mesmo. E eu gostava também de aprender coisas novas, lá fui eu. Quando eu voltei, que resolvemos todos os problemas, parece brincadeira, todos os problemas, fui lá na sala do Jorge, toda feliz da minha vida, dizer que tudo estava regularizado. Não tinha mais Jorge. Cadê Jorge? Jorge tinha subido a serra. Jorge foi transferido. Jorge agora era coordenador de ensino de interior. Do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. Tá certo, dona Vera? Tá certo. Minha memória tá boa? Tá. Se eu falar besteira, você me corrige. Conto com você. Imagina. Então tá bom.